Disseram-me que estamos todos no mesmo barco, que eu não ficasse preocupado com alguns estragos. Só até que analisando eu descubro esses fatos. E há 5 séculos disseram isso aos ancestrais escravizados. Desta Lagoas, que foi o berço da nacionalidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira que ainda está por se constituir. Esse é o podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL. Eu sou Lucas Cupertino, estudante do curso de História da UFAL, apresentador do podcast Palmares FM. O nosso segundo episódio traz até vocês uma entrevista realizada pelos professores Anderson Almeida e Clara Suassuna Fernandes, no âmbito da ação de extensão Vozes da Pandemia, com a Yala Orixá, Veronildes Rodrigues da Silva, mais conhecida como Mãe Vera do Terreiro Abassá de Angola, situado no conjunto Otacílio de Holanda, cidade universitária. A entrevista foi realizada no Memorial Pontes de Miranda, no dia 30 de agosto de 2021, com a colaboração de Oswaldo Zaidan. Mãe Vera faleceu pouco mais de um ano depois, em 10 de setembro de 2022. Nesse sentido, este episódio, além de um registro histórico sobre a pandemia, também se apresenta como uma homenagem à líder religiosa lagoana. Aproveite bem, venha conosco, a história é hoje. Eu me chamo Veronildes Rodrigues, certo? Eu, como se diz, moro no terminal do Estáquio, no Otacílio de Holanda, certo? Sou vó e também sou mãe, né? E a minha luta é grande, certo? Para diante de onde eu moro. Por quê? Porque eu sou uma mulher que vivo, praticamente uma mulher política. Por que política? Porque eu trabalho com a minha comunidade, eu trabalho sobre a sobrevivência dos meus netos, entendeu? Então, trabalho também com a comunidade, a parte dos meninos, que são usuários, a parte das meninas que as mães desprezam, porque estão namorando com fulano e não quer. Trabalho também com rapazes que chegou pivetão na minha casa, que a mãe entregou, que eu procurei o Jordi para poder agir documentação, para não estar com a criança à toa. Na mesma escola que eu boto meus netos, eu botei ele. E vivo nessa luta, ensinando a um, a outro, aquilo do pouco. Minha casa é uma casa também de cultura, certo? Eu tenho maracatu raiz da tradição, faço meus projetos. E disso aí, vou levando a vida, né? Mesmo sendo uma mulher diabética, certo? Minha diabetes é nervosa, entendeu? E passei pela provação de ter que amputar o pé, certo? Que ninguém quer perder seus pés, mas eu fui obrigada. Mas mesmo assim eu não baixei a cabeça. Eu continuo trabalhando, eu continuo lutando por eles todos. Quantas pessoas você apoia por mim? Agora eu tô com a base de 20 pessoas. Por quê? Tô tirando os netos. Eu tô falando de pessoas. Mesmo cada um nas suas casas. Agora, colher para ajuda, ajuda financeira, que eu batalho atrás de feiras, de cesta básica para as pessoas, eu tenho 86 famílias dentro daquele conjunto carente. Que eu dou graças a Deus quando o pessoal do MST me manda macaxeira, manda raízes. É uma, como é que se diz? Parece uma folia de confeito. Porque cada mãe diz o que é que vai fazer com aquela macaxeira, com aquela batata, com o que chega. Para isso, para mim, é maravilhoso, porque eu sei que eu vou dormir e o que eu tenho para os meus netos, eu não vou estar dividindo com pessoas que também estão aperreadas. Isso para mim é importante. Quando é que você começou a fazer esse trabalho? Na minha casa eu morava ainda de aluguel,
Eu morava no Poço, na Maravilha, né? Por trás como é que se diz? Por trás da Coab, tinha uma casa, eu era praticamente uma pivetona. Minha mãe achava errado aquilo, mas eu ainda tinha aquela história do Sesc Pulso, entendeu? A menina que queria dançar, cantar e dançar twist, certo? A minha mãe dizia, porque acho que ela tinha uma educação diferente, dizia que aquilo não era para mim, que eu olhasse que eu era uma menina negra e eu ia sofrer palavras pesadas. Certo, ponto. Depois eu vim entender o que a minha mãe me disse. Porque depois com casa, mãe e vó, ajuntando meus netos, como faz o ditado, como um passarinho ajunta no seu ninho, eu sofri discriminação religiosa, tá? Eu tive algumas coisas da minha casa quebrada, mas nem por isso eu fechei minha casa, nem por isso eu abandonei meus ancestrais, nem meus orixás. Não nego a ninguém o que eu sou, certo? Mas eu trabalho por amor a Deus primeiramente, certo? E a todos os orixás. E trabalho para a pessoa. Que adianta eu ter uma mesa cheia de caviar, saber que por trás da minha casa tem pessoas chorando com os filhos que às vezes nem leite tem para fazer um gogó. Tem muitas crianças que precisavam. Onde o prefeito antigo fez um açude, ali era para ser uma creche, para poder as mães trabalhar. Tem mulheres que babam para trabalhar, mas como vai trabalhar? Que se entreteu a ter vários filhos. Às vezes a ignorância também de um marido, que não deixa a mulher se operar, certo? Mas quando arruma um emprego não pode, porque não tem onde botar os filhos para estudar. Tem creche ao redor? Tem. Tem que ir atrás da creche lá no Denso. Porque a creche que tem perto do conjunto, eu estou sendo de Holanda, certo? Que é no Novo Jardim. Não tem chance para meninos negros, porque eu sofri discriminação com meu neto. Por ele ter o cabelo cacheadozinho, né? Eu achava lindo os cabelos voando. Tive que ir pro cabeleireiro, o barbeiro, mandei cortar o cabelo do menino para ver se ele frequentava a escola, mas não tinha vaga para ele. Então a única escola que aceitou foi no Luiz Pedro, que eu botei Vinícius no Luiz Pedro. Hoje em dia ele já está com 9 anos, troquei no Luiz Pedro, ele está no Denis. São pessoas, professoras, diretoras, pessoas maravilhosas, que dão atenção sem preconceito. Aí não existe mais discriminação, existe. A discriminação é muita. A discriminação é até quando você vai subir no ônibus, mesmo com a cadeira motorizada, você é discriminada. E não é todo motorista que tem paciência. Não é todo motorista que vem lidar. Porque eu ando com acompanhante. Eu não posso me agitar, então eu deixo o acompanhante à vontade. Porque eu vou ter que segurar a lei, mas não do motorista, muitas vezes, não vai dar assistência para puxar a cadeira para trás, não tem que ter alguém. Aí agora anda acompanhada com uma pessoa que ela devia estar livre, correndo pelo meio da pista com não. Em casa é uma coisa, perto na comunidade é uma, mas quando você vem para a rua, é totalmente diferente. E por ser uma mulher negra. Não nego a minha cor, a minha raça. Sou uma mulher negra. E a mulher negra, só ser mulher, independente de cor, de raça, já sofre todos os preconceitos. De tudo. É como ela vive, por que falou, aonde estudou, por que vai fazer isso, por que vai fazer aquilo. É sempre uma pergunta. Certo? É esse o meu dilema. Qual é a linha de trabalho que você faz dentro da religião? Qual é a linha? Qual é Você é da Angola? Não. Eu sou Angola. Sou Angola. Sou uma mãe que fui pronta pelo médium Antônio Baiano para minha libertação de mãe.
Mas eu não nego a ninguém que eu fui jeje antes de eu ser Angola, fui jeje. Mas eu tenho minha casa Angola, mas eu tenho minha casa mestiça. Por que mestiça? Porque eu atendo o povo Nagô. Eu recebo o povo Nagô porque foi de uma barriga Nagô que eu vim, que foi minha mãe. Minha mãe era Nagô, certo? Era de Manjá com Ogum, certo? Minha mãe vem de uma tradição de índio, foi criada pela família Batalha, certo? Porque a minha avó natural, ela tinha aqui, como é que se diz, deu a minha mãe, os padrinhos, e eu era conhecida aqui no Poço, não como a Verinha, mas a Batutinha do Batalha, porque meu avô era muito branco, muito bonito, e eu era o único, ele dizia que eu era uma flor. Aí eu perguntava a ele que não existia flor preta, né? Sempre fui traquina. Mas com meus 9, 10 anos, minha mãe não queria eu na parte de cultura, certo? Que antigamente não tinha cultura, você dançava um twist, você ia dançar um balé. E ela dizia, olha ao redor as suas amigas, olha como é que olha com os olhos. Hoje eu estou vendo que realmente naquele tempo, tempo de infância, tempo de adolescência, você não enxerga que está sendo machucada. Mas depois, quando a idade chega, vocês, nem o que você fala, nem o que você diz não é valorizado, porque você é negra. E a mulher negra, por mais que ela aprenda, por mais que ela seja sábia, porque sábio só é Deus. Nós somos sempre um estudante do dia a dia, tá? Mas as pessoas não enxergam isso. Se você não vier de dentro da UFAL, de dentro de um colégio que tenha nome, eu venho do colégio lá de Laoneto, colégio que acabou, colégio que você não pode mais provar a sua disciplina escolar, certo? Então, é isso que acontece, não só comigo, mas com várias pessoas da classe média, pessoas, fulano é pobre, sim. Outra, não é todo mundo que tem o direito de se aposentar. Aí você está desse jeito, por que não se aposentou ainda? Sim, tem que passar por vários processos. É como se você tivesse se operado para sentar numa cadeira porque você quis, porque você estava com vontade daquilo. Não. Tudo que me aconteceu foi um descuido meu, comigo, porque eu vi, na época da pública do prefeito, ele queria tomar ali a favelinha, da favelinha o terminar onde eu moro, no Tocílio de Holanda. E eu vi que as pessoas não tinham nome e nem direito de chamar uma reportagem. Então fui para a rua, não fui sozinha, que foi eu, foi o Vaguinho. Então são dois homens, um homem e uma mulher na religião, que enfrentamos a reportagem para não perder o lugar das nossas casas de religião e também para os vizinhos, que é nossa comunidade, não sair dali com um pontapé, certo? Sem ter para onde ir. Tanta criança. Eu não é inventar, pelo meu neto, os três juntos, né? Quando chegava sexta-feira santa, eita, vó, vai chegar o dia do chocolate, é. Mas a gente não vai comer na rua. Se a gente comer na porta da rua, todos os meninos querem. Aí eu fiz a mesa doce, faço até hoje. Aí você faz a mesa doce, que é para pegar um chocolate do bom e fazer o ovo da Páscoa para os seus netos? Eu digo não. Meus netos, minhas netas, tem padrinho, tem madrinha que compram o ovo da Páscoa de R$ 40, de R$ 50. E essas crianças compram o quê? Se uma mãe dessa pegar em R$ 50, para elas está pegando 200. Tem que botar logo o feijão no fogo para encher o bucho do menino. Eu olho e ensino os meus o que é a gente ter e o povo não ter.
Eu sempre tenho ensinamento, porque essa é a situação. E falando sobre as casas, que a gente não era invasão, conseguimos provar, né? Mas me resultou que eu, com muitos problemas, eu enfraqueci com a diabetes, e por ter enfraquecido, furei o pé, eu não senti, tinha furado o pé, pela rua andando já no. As meninas foi que viram meu pé no colchão, melado de sangue, que estava dormente. E disso aí entrou em decomposição e eu tive que operar. Não estou na cadeira de roda por prazer. Eu estou na cadeira de roda por necessidade. Não fosse a necessidade. E se eu fosse abaixar a cabeça, eu tenho que olhar para trás. Que além de eu ter os meus netos, ele tem que ter os bem-estar dele, que nenhum sabe ir para a mesa, para um fogão, e nenhum tem voz perante a justiça. Certo? Então eu tenho que lutar. E lutar também junto com a minha comunidade, o bem-estar também de cada um. Que hoje em dia também a falta de emprego, a falta de chance. Não existe a chance. Se eu tenho chance de hoje eu estar aqui. Quantas mães tinham mais coisas para falar do que eu? Mais coisas sofridas delas. O sofrer não é só apanhar do marido. O sofrer é chegar numa venda, querer comprar um pacote de leite para o filho e receber um não. Porque se você não tem de onde tirar, vai pagar como? Isso é o que acontece com muitas mães, certo? Então, é assim, a discriminação não é só religiosa, vem de tudo. Vem da cor, vem todo o preconceito. Eu sinto isso na pele, já senti muito. Quando eu entrava dentro do ônibus, que entrava todo de branco. Olha a macumbeira. Eu disse, "Gente, eu não vou, eu vou pra orquestra de tambores, eu vou cantar, eu canto. Será que tudo é macumba? Aliás, que macumba é um instrumento. Mas não, o povo acha que a gente somos negros, não temos cultura, não temos o que ensinar, nem também temos o que falar. É isso que eu tenho a dizer. Diante da pandemia, qual foi o começo da pandemia para você? Diante da sua atividade, diante da sua parte? Olha, essa pandemia foi péssima. Por que péssimo? Porque você não pode estar entrando em contato com muitas pessoas, apesar que eu já tomei as duas dosagens, né? Graças a Deus. Você se sente presa dentro da sua própria casa. Para quem luta com 6 meninos dentro de casa, ainda mais no estado que eu estou. Antes do início da pandemia, quando não tinha usado, eu procurei médicos para baixar a pressão, para baixar a glicose. Não tinha como você ir para um posto médico e conversar com o médico. Só o marcar por telefone já traz o que você está sentindo. Hoje não, hoje tem uma equipe médica indo até a minha, olhando como é que está o curativo, e um puxa para um lado, outro puxa para outro. Beleza, ótimo, não tenho o que reclamar. Mas eu estou reclamando antes, certo? Porque o antes a gente não estava com chance. Porque o médico está atendendo, sim, atendendo online. Não é a mesma coisa que você ir até o médico e dizer onde está a sua dor, ou dizer o que está acontecendo. Diante dessa pandemia foi péssimo para tudo. Certo? Tudo caro, tudo dificultoso, entendeu? Mas você tem que botar os pés, como eu disse, meu, se eu adoecer, adoeci. Mas eu estou indo para a rua por justa causa. Eu estou indo para a rua por necessidade, porque você dentro de casa você não acha a quem recorrer. Não gostei. Foi péssimo. Certo? E até agora estamos enfrentando aí, tendo um maior cuidado, certo? Tomando
todas as medicações, tô mesmo tomando chá e tudo, mas a gente tem que ter maior cuidado, porque além da pandemia, vem outras doenças que o povo não olha. Hoje em dia ninguém mais diz que fulano está com hepatite, ninguém diz que fulano tá fraco no sangue, está com anemia. Não, só é a Covid. Vive uma dor de cabeça, foi a Covid que matou. Mas não olha o que aquela pessoa já tinha. Tem que olhar o que as pessoas já tinham. E a preocupação do dia a dia é que faz com que as pessoas fiquem piores. Porque piora pela depressão, piora pela família que não vem lhe olhar, piora por não ter valor aonde chega, porque você já pode estar contaminado. Não é todo mundo que tem a cabeça de analisar e dizer assim, fulano me discriminou. Não. Tem outro que corre para o seu cantinho e vai cumprir com a sua doença, vai cumprir com aquela doença que não sabe nem que, quando vem chegar o diagnóstico que aquilo não é Covid, já está dentro do caixão, já tem morrido, aí vamos comemorar, vamos dizer que fulano era o bom, era o bonito. Eu tenho um erro comigo. Quem tiver de falar bem, me fala agora. Depois que eu me for, pra quê? Só fama? A mãe Vera fazia isso e isso. A mãe Vera fazia aquilo. Diga agora o que é que a mãe Vera faz. Com muitas vezes, quando eu dou dando uma palestra, eu digo, gente, vamos fazer um apoio? Vamos trocar de casa? Eu deixo você na minha casa, eu deixo você com menos documentação de casa, eu deixo você com, como é que se diz, com tudo que está dentro, para você enfrentar o que é comunidade do nível 0. Não é do nível pobre, que existe gente no conjunto de condições. Mas existem pessoas. Aí como vê por aí, tanto catador de papelão, de reciclagem. Por quê? É porque 50 que ele recebeu de manhã de um carrão daquele de reciclagem, já corre para casa. Às vezes toma um gole de café, um copo de água e volta de novo para não perder onde ele viu mais papelão do que ele estava trazendo no carrinho dele. Vamos olhar o preço do bujão, vamos olhar o preço da energia. Às vezes você não tem nada dentro de casa, mas a energia aumentou e você tem que pagar. É tudo isso que a gente passa. É tudo isso que não só a mulher, os homens também, e as mulheres sofrem mais ainda. Eu sou testemunha viva e sei o que é ser dona de casa. Certo. Entendeu? Eu sei o que é ser dona de casa. Eu sei o que é ter a responsabilidade do preço do açúcar, né? Não é nem do pão, mas sim do preço do açúcar. Ser responsável pelo gás, que é o bujão. Se precisar de um carro, quanto custa. E a alimentação das crianças, que é 3 vezes ao dia. E fora a medicação, que está tudo caro. A gente vai fazer o quê? Vamos cair aonde? Aí eu pergunto para quem devia me perguntar. A gente vai fazer o quê? Nesta cidade, neste local? A quem a gente vai recorrer? A quem a gente vai pedir? A não ser que eu bote o bombo na mão das minhas crianças e comece a sair pela rua tocando e fazendo ruaça. É quando enxerga que todos nós precisamos de abrir a voz. É isso que eu tenho a dizer. Na sua opinião, a pandemia piorou a situação da sua casa? Piorou e muito. Foi muito pior.
foi, como é que se diz? Não só porque eu me operei, mas a pandemia em si, ela não traz êxito. Ela só traz gastos de medicações, você não poder receber ninguém, fulano está viajando, fulano vai entrar em contato com você, mas tem que ser por telefone para botar o jogo. Não é a mesma coisa de você tratar a palavra cliente. Então, você tem que se adaptar a até atender as pessoas por telefone por conta da pandemia. Por conta da pandemia. E estava ensinando por telefone, ensinando banhos, como se fosse um professor dando aula, tá? E como é um cliente, certo? Um cliente pelo telefone não é mesmo um cliente presente. Até ter cuidado, ó, eu vou jogar para você, mas põe na minha conta logo, porque eu estou aqui sentada. Eu vou esperar que você ponha dinheiro na conta para depois eu jogar. Para não passar, como muitas pessoas já passaram, de jogar e aquela pessoa não ter pago aquele jogo, certo? A gente só não faz consulta, mas a consulta tem que ser uma consulta você acordada, você se adaptando no telefone, ou chamando um das suas crianças mais, como é que se diz, mais sabida e ver, pegar ali, anotar o número da pessoa, anotar o CPF daquela pessoa. Você se sente como se fosse um empresário para vender um móvel, né? Vai vender um carro, aí ele tem que fazer toda a entrevista com aquela pessoa. Por quê? Com medo de levar uma rasteira. Porque já não tem aonde buscar. Vai botar, atender um cliente. Ser passado para trás. Graças a meu bom Deus, sempre eu digo, graças a Deus, e a todos os orixás, nunca passei. Mas eu tenho colegas, que a gente hoje em dia não tem amigo, temos colegas. E através desses colegas, a gente quando cai em um bate-papo, a gente vê pessoas com problemas. Porque o lado religioso também tem discriminação. Tem pessoas que usam, mas só para dizer, estou usando. É muito diferente. Lembrar na comunidade que a senhora mora, a senhora conhece pessoas que perderam o emprego e passaram dificuldades de sobrevivência por causa da pandemia. Por causa da pandemia, como eu disse ainda agora, eu tenho 86 famílias que não têm Bolsa Família, não têm ajuda governamental. A ajuda está sendo essa: botar uma sacola nas costas, um carrinho de mão e para os conjuntos que tem apartamento e tal, ajuntar papelão, reciclagem para ter o que os filhos comer, para não pegar uma arma, não pegar uma, como é que se diz, uma faca e sair por aí roubando, mas roubando por safadeza não, roubando porque os filhos estão com fome. Perderam o emprego, vão cair aonde? Nem todo dia é dia santo, né? E tem muitas mães também que perderam o emprego. Pessoas passando dificuldade. Não é todo mundo que pode dizer: eu estou recebendo o dinheiro do governo, ajuda do governo. Vamos botar uma fiscalização, gente? Quantas pessoas não têm nem real da parte do governo? R$1. Ah, não fez inscrição? Fez. Mas não foi aprovado. E tem pessoas que foi aprovado e não tem a necessidade de ser aprovado. É isso que não é olhado. Aí tira do que precisa para dar a quem não precisa. E pessoas que pegaram Covid e faleceram ou ficaram internadas durante muito tempo. Eu tenho meus vizinhos, que agora próximo eu perdi um, né? E perdi outra senhora que estava internada.
E o seu conjunto em si, a pandemia foi grande e continua sendo. Como você está superando na questão da Covid agora, dentro dessa situação? Como é que você supera? Rapaz, eu superando porque fez da história. Depois das vacinas, né? Aí, depois da vacina, você teve o tempo para poder vacinar, tinha que ter a idade. Como eu já estou com 62, tá assim, 4 de março, entendeu? Aí aproveitei, tomei com a história da operação, já tomei a segunda dosagem. Mesmo assim, tenho que ter vários cuidados, porque é como o médico explicou para mim, sou de alto risco, tá? Eu não sou nenhuma menininha de 12. As de 12 estão sofrendo problema, quanto mais eu, certo? Mas agora, para superar a Covid, tem que ser aquela pessoa que fosse para uma colmeia, certo? Colher mel, tem que ir toda equipada, tudo isso, tudo aquilo. Além do mais, que eu com a roupa que eu estou aqui, eu não entro dentro do hospital para fazer um exame e nem por emergência. E aí eu já ando equipada com o quê? Uma blusinha por dentro, porque a pessoa que estiver comigo tira a bata para poder a SAMU me levar. E aí? Mas se eu fosse uma galega dos olhos azuis, eu podia estar com a bata mais melhor do que essa, mais bonita do que essa. Ela não seria discriminada, sabe? Porque poderia ser uma filha de uma doutora, mas ela é branca. Aí está discriminando os brancos? Não. Estou dizendo o que acontece com a mulher negra, certo? Porque eu dentro do hospital, eu vi como a pessoa é tratada. Fui bem tratada no HGE? Fui. Por quê? Porque pessoas do nível alto foi que me levaram para o HGE. Eu não fui para o HGE pelo SUS. Eu fui para o HGE porque a amputação que foi feita no meu pé, só lá quem fazia. E quando diz não, porque eu estou falando de tal, porque trouxe a dona Vera, né? Aí a irmã Vera. E rapidamente eu saía daquele local, me tiravam, limpavam meu pé com mais cuidado. Eu dizia, não estou bem, não, tome injeção, tome isso, tome aquilo. É essa situação da gente. E lutar contra não só a doença. Vera, a senhora falou agora há pouco que tomou já as 2 doses da vacina, né? E a senhora também é uma pessoa de fé, obviamente. Como é que a senhora vê essa questão? A senhora acredita que a vacina está diminuindo a situação do vírus? E a relação da senhora com a fé? A fé está ajudando a senhora a superar tudo isso? A fé ajuda, porque a fé é o ombro que a gente tem. É o único ombro amigo, primeiramente em Deus. Mas você tendo fé, primeiramente em Deus, e na sua religião, ela também pode ser católica, é o que dá a gente pé. Porque a fé manda o quê? Manda que a gente tome não só a vacina, mas tome um remedinho caseiro, mas tome sua medicação, mas tome alguma coisa de raízes, que lógico que a medicina não dá valor. Mas nós temos que dar para nós nos sentir bem. Ainda mais eu que tenho uma jornada grande, e em cima dessa jornada eu tenho que tomar tudo que aparece. Não é só a vacina. A vacina, sim, tá bom para as pessoas, para diminuir mais esse combate desta doença e para diminuir mais a situação de muita gente, para quem estiver trabalhando, tomar a vacina, para poder trabalhar, para poder cuidar. E ver se aparece mais emprego para aqueles desempregados. A senhora tem esperança que essa situação passe? E o que é que você está pensando daqui para diante? Eu
ter esperança que isso passe. Porque já tem tanta gente que já se foram, que não tiveram esperança, que não se agarraram a Deus, que não tiveram o direito e a misericórdia, não chegou. Teve pessoas que não teve nem tempo de receber a vacina em si, né? Tá. Para a gente finalizar, o que é que você pensa sobre o governo e as políticas públicas, né, de a ciência e da negacionismo? A ciência, Sim, essa política de negação, que a vacina vai dar certo, ok. as pessoas têm que ver que se não vier a vacina, se não tiver a vacina, como é que vai ter controle? E muita gente, muita comunidade, outros sem ser comunidade, como é que vai passar para as outras pessoas? Aí tem que ter esperança de que tenha um caminho, e esse caminho, se é a vacina, tem que todos compartilhar e todos receber essa bendita vacina para poder, então, se erguer. Não é só a fé, é tomar a vacina, é tomar os remédios para se recuperar. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, para investir. E que você deixa de mensagem agora a toda nós, para você. O que eu deixo de mensagem é que, primeiramente, Deus e o nosso Pai Oxalá, que é o homem que governa todos os orixás, é o homem que manda, é o homem que pede. E eu peço a Deus, primeiramente, por todos os inocentes, tantas mães aí na maternidade sem ter dado do parto, outras que não são nem recebidas numa maternidade, que tem o filho até dentro de uma viatura. Por esses inocentes, que sejam de paz, de caminhos abertos, e que todos vençam, que todos nós estamos precisando de vencer. Todos nós estamos precisando de ser felizes, sem esse me cobre, porque essa doença está sendo me cobre. Está sendo aquele tempo que a gente pudesse andar dentro de um rio, já pegava alguma bactéria. Precisamos vencer, e a todos eu desejo paz, que Oxalá dê paz a todos. Eu perguntei, desculpa, mas assim, dentro da comunidade existem algumas pessoas que investiram das Que não... Não, tem pessoas dependendo da idade, né? Outros já tomaram, outros não tomaram, outros adoram que chegou a vez de tomar. Os idosos, a maioria dos idosos já tomou, mas os jovens estão tomando agora. Eu mesmo estou levando meus 2 ali para tomar vacina, né? Porque comigo é mais diferente, eu chego já fazendo zoada e acontece mais rápido. Esse abraço seja em nome de todos e para todos. Este foi o segundo episódio do nosso podcast Palmares FM, uma realização do curso de História da UFAL, CPDIS, Revista Crítica Histórica e do Programa de Pós-Graduação em História da UFAL, em parceria com o NEABI. Esperamos vocês nos próximos episódios. Axé!